Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holdergrafista. Nesse vídeo eu vou tentar mostrar para vocês se vale a pena investir na ISA-CTEP, também conhecida como Transmissão Paulista, Transmissora Paulista, com base em vários pontos, várias análises diferentes. Tanto análises de múltiplos, análise gráfica, técnica e também análises focadas em dividendos, para quem acaba focando em dividendos, ok? Bom, começando aqui por um filtro básico por cima, o que acontece? As ações que eu vou trazer aqui são as tipo preferenciais, TRPL4, ok? Portanto, o tipo delas é PN. Qual que é a minha opinião quanto a isso? Nesse caso, já que a empresa tem as ações ordinárias e as preferenciais sendo negociadas no mercado, eu geralmente acabo preferindo escolher as ações preferenciais, já que, no meu caso, eu acabo investindo focando em dividendos, ok? E as ações preferenciais têm esse nome porque elas têm preferência na distribuição de dividendos da empresa, entendeu? Enquanto que as ordinárias têm direito a voto, ok? Bom, quanto ao tag along, o que acontece? Eu acabo preferindo as empresas que possuem tag along, que é basicamente o quê? Se tem um controlador da empresa e entra um cara de fora que quer comprar a empresa dele, compra por um preço e daí você vai ter direito de vender a sua participação para aquele comprador pelo mesmo preço que ele comprou do controlador, entendeu? Isso se o tag along for de 100%. Se o tag along for de 80%, você vai poder vender por pelo menos 80% daquele preço ao qual foi feita a transação grande, entendeu? Então assim, ó, eu acabo preferindo empresas que possuem tag along, mas não é um filtro eliminatório. Então isso acaba não eliminando a Transmissão Paulista da minha análise, entendeu? Então, ok. Liquidez média diária. Ela possui uma liquidez, ou seja, o tanto de negociação que ela é feita por dia, em média é de 39 milhões de reais por dia. O que acaba sendo o meu filtro para esse ponto? Uma empresa que possui uma liquidez de pelo menos 1 milhão de reais por dia. É claro, eu ainda no meu caso eu sou um pequeno investidor, então acaba não sendo tão interessante. Acaba não sendo tão importante assim para mim, porque acho que eu vou conseguir comprar a quantidade de ações que eu quero e vender a quantidade de ações que eu quero sem movimentar o mercado. Mas por que eu acho isso importante? Por causa da parte ali de baixo, mercado de opções. Já que eu sou um investidor focado em dividendos, eu tenho planos de no futuro rentabilizar essas ações com a venda de opções. Qualquer coisa no futuro eu até posso fazer um vídeo sobre isso aqui no canal, caso vocês pedirem aqui nos comentários. Mas quanto mais liquidez a empresa tiver, mais fervorosa vai estar o mercado de opções daquela empresa. Então eu vou ter uma facilidade maior de conseguir rentabilizar essa posição nesse mercado, entendeu? Então eu acabo focando sempre numa liquidez alta. Nesse caso aqui, da Transmissora Paulista, ela tem as ações ordinárias e as preferenciais. As preferenciais têm uma liquidez muito maior do que as ordinárias. Então é mais um motivo para ir para as preferenciais. No caso de outras empresas, como por exemplo a outra transmissora, a Taesa, ela possui as ações ordinárias, as ações preferenciais e as units, que são um pacote composto por essas outras. Nesse caso, o que acontece? As ações ordinárias e as preferenciais não possuem tanta liquidez. É as ações units que tem. Então, eu vou nas units, entendeu? Participação no IBOV, isso acaba não influenciando em nada para mim, porque eu não invisto no IBOV, eu invisto em empresas da bolsa, entendeu? Então, o fato dela não ter participação no IBOV acaba não influenciando para mim. Aqui eu trouxe um gráfico para a gente ter uma noção de qual que foi o lucro líquido dessa empresa e os dividendos que ela distribuiu, os proventos, em relação a esse lucro líquido. As barras azuis são esse lucro, enquanto que as barras verdes são os proventos que ela distribuiu. Então, como nós podemos ver, desde que foi pego esse histórico aqui, eu peguei do site Fundamentos, ela nunca teve prejuízo em nenhum ano sequer.
nenhum ano sequer. E aqui, inclusive, cada uma dessas barras é por trimestre. Então ela não registrou prejuízo nenhum e todos os anos ela distribuiu dividendos. Então, para mim, ela é uma empresa que acaba se encaixando com minha metodologia de investimento, porque, primeiro, é uma empresa sólida, que não registra prejuízos há muito tempo. Isso se lá no passado bem distante, ela chegou a registrar prejuízo. Segundo, que ela distribui dividendos. Então, é mais um ponto que se encaixa na minha estratégia. E aqui eu trouxe um outro ponto que acaba mostrando se a empresa tem solidez ou não. A margem líquida, que é basicamente o quê? Você pega a geração de caixa da companhia e vai descontando todos os custos, todos os impostos, tudo que ela precisa investir para se manter e vários outros pontos. E o que sobra no final de lucro líquido é representado por essa margem líquida aqui, entendeu? A margem líquida é quanto que sobra no final de lucro líquido em relação à geração de caixa da companhia. O que nesse caso é que eu gosto de pegar? Companhias que possuem uma margem líquida de pelo menos 10%. 10% ou mais. Por quê? Porque daí não é qualquer percalço, qualquer necessidade que essa empresa passar, que já vai fazer ela gerar algum prejuízo, entendeu? Por mais que ela diminua o lucro, ela vai continuar tendo lucro, porque a margem dela garantia toda essa segurança para ela, entendeu? E como nós podemos ver aqui no caso da Transmissora Paulista, historicamente ela possui uma margem líquida de 44%, em média, e atualmente está em 47%. O que acontece? Uma margem líquida alta acaba sendo muito comum no setor, mais precisamente no segmento do setor em que ela está inserida, no caso, transmissão de energia elétrica. Nesse setor, as empresas acabam tendo margens maiores. Por isso que, inclusive, eu acabo gostando muito de investir nesse setor por esse motivo. Mas a Transmissora Paulista, em geral, se a gente for pegar um recorte mais generalizado das empresas, ela tem uma margem líquida bem acima da média. Então acaba sendo uma empresa que eu acabo tendo bons olhos para ela para fazer investimento. Bom, agora a questão do endividamento dela. Se é um endividamento que é saudável, que não é tão arriscado assim, ou se acender um alerta aqui no meu caso. Os dois principais indicadores que eu pego é a dívida líquida sobre patrimônio líquido e a dívida líquida sobre EBITDA, ou geração de caixa da companhia. O que acontece? Na parte de cima, dívida líquida sobre patrimônio líquido. A dívida líquida, basicamente, é o dinheiro que ela deve a terceiros, ou seja, as dívidas dela, as obrigações que a empresa tem com outros investidores que emprestaram dinheiro para ela. E o patrimônio líquido é a parte da empresa que pertence aos acionistas, ok? E eu gosto de ter uma relação de, no máximo, uma vez ou abaixo disso, entendeu? Ou seja, todo endividamento que ela tem, ou seja, o dinheiro que ela deve para outras pessoas é menor do que o dinheiro que os acionistas têm dentro da empresa, entendeu? Então eu acabo gostando de uma relação de menos do que uma vez. E como nós podemos ver aqui no gráfico de cima, historicamente ela atingiu no máximo, num pico lá em 2012, 0,64 vezes. E atualmente está em 0,44. Então, quanto a esse ponto, ok. Ela está num patamar bem tranquilo. Agora, na parte de baixo, dívida líquida sobre EBITDA, ou geração de caixa operacional da companhia. O que acontece? Isso aqui mostra para nós em quanto tempo, apenas com a geração de caixa da companhia, que ela conseguiria pagar a dívida dela. Entendeu? Em relação à geração de caixa original dela, não é fazendo todos os descontos para chegar no lucro líquido, é em relação à geração de caixa original lá dela, lá no passado, entendeu? Por quê? Por que eu gosto de pegar a geração de caixa e não o lucro líquido? Porque o lucro líquido ele pode ter vários efeitos não recorrentes que podem distorcer tanto para cima como para baixo esse lucro. Enquanto que o EBITDA ele acaba sendo distorcido com uma facilidade bem menor, entendeu?
não costuma ser muito distorcido. Então, nesse caso aqui, o que eu gosto de pegar? Uma empresa que tem essa relação em no máximo 3 vezes. Ou seja, em no máximo 3 anos, se a empresa pegasse toda a geração de caixa dela para pagar a dívida, ela conseguiria pagar, entendeu? Enquanto que aqui, nesse caso aqui, o máximo que ela atingiu lá em 2012 também foi uma relação de 2,43 vezes. E atualmente é 1,79. Então, no quesito endividamento, essa empresa passa pelos meus filtros iniciais. É claro que esses filtros aqui que eu estou fazendo são os filtros iniciais para ter uma noção de a situação que a empresa está. Só que é interessante sempre analisar um pouco mais a fundo para ver qual que é o custo dessa dívida da empresa, se ela pegou essa dívida a taxas muito altas, qual que é o cronograma de amortização, ou seja, quanto dessa dívida que ela vai ter que pagar esse ano, quanto que ela vai ter que pagar ano que vem, entendeu? Se é uma quantidade muito grande da dívida que ela vai ter que pagar agora, ou se ela conseguiu estender para mais tempo, entendeu? Tem várias análises mais aprofundadas que a gente pode fazer. Mas aqui a gente consegue ter uma noção inicial de como é que está o endividamento da companhia. Bom, aqui, mais olhando pro ponto mais de dividendos mesmo, nós conseguimos ter uma noção se historicamente essa empresa é uma boa pagadora de dividendos ou não. Por quê? Existem empresas, como por exemplo, empresas de commodities, como Petrobras e Vale, que às vezes a commodity que elas produzem, no caso a Petrobras, o petróleo, e a Vale, o minério de ferro principalmente, há momentos em que essa commodity ela explode de preço. Com isso, a margem dessas empresas aumenta muito e o lucro aumenta. Aí elas começam a distribuir muitos dividendos. E aí elas ficam com aquele dividend yield absurdo de 20, 30, 40%. E daí a gente fica com aquela pulga atrás da orelha. Peraí, será que isso é sustentável? Esse dividend yield ou não? Aí, para a gente ter uma noção, a gente olha para o histórico de dividend yield, que é basicamente a quantidade de dividendos que ela distribuiu no ano em relação à cotação das suas ações. Aí nós conseguimos ver se historicamente o mercado ele é ineficiente, ou seja, não precifica aquela empresa no mesmo patamar em relação aos dividendos que ela distribui, ou se aquilo lá é uma distorção temporária. Se a empresa ela tende a não conseguir continuar distribuindo dividendos nesse mesmo patamar, e por isso que o mercado não está precificando devidamente ela, entendeu? E aqui no caso da Transmissora Paulista, nós conseguimos ver que teve anos em que ela acabou distribuindo pouco, como por exemplo de 2013 a 2017, ela não chegou a distribuir nem 5% de dividend yield em nenhum desses anos. Mas em relação aos outros anos, ela acabou sim tendo distribuições até bem interessantes, bem relevantes, com algumas explosões em 2011, 2018 e 2021. 2021 ela acabou distribuindo bastante dividendos, por quê? Porque ela distribuiu uma parte dos dividendos que ela havia como é que eu posso falar, segurado de 2020. 2020 ela segurou, não distribuiu tantos dividendos e distribuiu uma parte disso em 2021. Por isso que acabou tendo um dividend yield um pouco maior. Mas, se a gente pegar uma média disso aqui, a gente consegue ver que a média fica em 7,57%. Então, historicamente, para quem foca em dividendos, acaba sendo uma empresa muito interessante sim. Bom, de novo aqui, agora é olhando para o histórico de dividendos distribuídos mesmo. Aqui não é o dividend yield, aqui é os dividendos. Conseguimos pegar o histórico desde lá do ano 2000 até o ano atual. Nós conseguimos ver que entre altas e baixas, ela tem sim uma tendência de alta nos dividendos no longo prazo. Então acaba sendo uma empresa que eu olho com bons olhos nesse ponto de vista aqui. Agora, olhando um pouco mais para o preço da companhia. Porque o que acontece? Até agora eu olhei mais para filtros estruturais, assim. Se a empresa, em geral, assim, é uma empresa interessante para se investir, entendeu? Se é uma empresa sólida e se é uma empresa que acaba indo de encontro com os meus interesses na distribuição de dividendos. Mas agora eu vou olhar um pouco mais aprofundado no preço dela agora.
será que ela tá barata? Será que vale a pena investir nela agora ou não? Bom, daqui eu trouxe um indicador mais famoso que utiliza o preço, que é o PL, preço dividido pelo lucro dos últimos 12 meses da companhia, entendeu? Aqui, basicamente, o que a gente tá tentando ver? Quantas vezes o lucro da companhia que ela tá custando no mercado atualmente, entendeu? Portanto, aqui, quanto menor essa relação, melhor. Porque significa que em relação ao lucro que ela tá gerando, ela tá mais barata na bolsa, entendeu? Ela tá valendo menos vezes esse lucro. É claro que é um indicador que pode estar distorcido, como eu falei lá no passado, pode estar distorcido por um lucro líquido não recorrente, um lucro líquido que pode não voltar a se repetir com tanta frequência ou no curto prazo, entende? Mas é uma boa noção inicial que nós podemos ter, que depois nós podemos aliar a outros indicadores, como de fato eu vou aliar mais para frente. Mas o que acontece? Em relação aos últimos 2 anos, ano de 2020 e 2021, nós conseguimos ver que ela está um pouquinho acima da média. Atualmente é 5,54 vezes, 2021 5,31 vezes e 2020 5,45 vezes. Mas quando a gente pega para um histórico um pouco maior, a gente consegue ver que ela ainda continua barata e interessante. Por quê? 2019 ela esteve em uma relação de preço sobre lucro de 8,44 vezes, em 2018 6,06 vezes, 2017 8,07%, lá em 2015 ela esteve 14,6 vezes, 2014 16,7 vezes. Entendeu? E 2013, é claro, ela esteve muito distorcida, 128 vezes. Entende? Então, o que acontece? Nós podemos ver que no curto prazo parece que ela pode estar um pouco mais cara do que a média. Mas quando nós pegamos um histórico um pouco maior, nós vemos que até que ela está interessante, né? Ela está barata sim, por esse indicador. Agora nós podemos pegar um outro indicador que tende a não ser tão distorcido assim, porque ele não usa o lucro líquido da companhia como premissa. Ele usa o valor patrimonial da empresa, que é basicamente o valor contábil que a própria empresa avalia lá dentro dos seus demonstrativos financeiros. Aí aqui, qual que é o segredo por trás desse indicador? Ele pega o preço de mercado em relação a esse valor patrimonial. Basicamente, quantas vezes o valor patrimonial da companhia que a gente está pagando no mercado atualmente. E tem o mesmo sentido por trás do PL. Quanto menor, melhor, porque a gente está pagando menos vezes o valor do mercado. A gente está pagando menos vezes o valor patrimonial da companhia em relação ao preço atual do mercado, entendeu? E aqui, como nós podemos ver, não tem uma distorção tão grande, então nós podemos tranquilamente utilizar a média. E a média é 1,18 vezes. E atualmente é de 1,01 vezes. Ou seja, estamos pagando um pouco acima do valor patrimonial da companhia. E isso em relação à média representa um desconto de 15% na companhia. Então é mais um indicador ali que está apontando que a empresa pode estar barata. E aí, um outro indicador que eu gosto de utilizar, nesse caso aqui, tem alguns anos que não foi calculado aqui dentro do Status Invest, mas em relação aos anos que foram calculados, que a gente conseguiu puxar o histórico aqui, em relação à média desse indicador, nós conseguimos ver que está barato também, que é o que? O EV/EBITDA. O EV é o Enterprise Valuing, que é basicamente o que? O preço de mercado da companhia mais a dívida líquida dela, entendeu? E isso dividido, o valor de mercado mais a dívida líquida dela em relação ao geração de caixa da companhia. Aqui nós conseguimos ver que quantas vezes para comprar todos os ativos da companhia, em quantos anos ela conseguiria pagar todos os ativos apenas com a geração de caixa dela, entendeu? Mas resumindo, o que acontece? Esse é um indicador um pouquinho mais complexo do que os outros, mas que eu gosto de olhar também, por causa que considera tanto o preço de mercado da companhia quanto o endividamento dela em relação à geração de caixa. E quanto menor, também melhor.
e atualmente está 14% abaixo da média. Aí o que eu fiz aqui? Eu trouxe uma comparação entre as outras principais concorrentes do mesmo segmento dela, ou seja, transmissoras de energia elétrica. No caso, nós temos a Transmissora Paulista em primeiro lugar, com base nesses indicadores aqui que eu elenquei, que eu escolhi para essa análise. Aí, em segundo lugar, nós temos a Taesa, que em breve eu vou trazer um vídeo sobre ela também, e a Lupar, que também vou trazer um vídeo dela no futuro. Mas quando nós conseguimos comparar essas três em relação a Dividend Yield, o PL, PEG Ratio, PVP, EV/EBITDA, margem líquida, dívida líquida sobre patrimônio líquido, dívida líquida sobre EBITDA, ROI, ROIC, CAGR de receitas e CAGR de lucros, nós conseguimos ver que ela fica em primeiro lugar atualmente. Caso vocês não conhecerem algum desses indicadores aqui, deixa nos comentários que eu posso trazer um vídeo no futuro explicando bem certinho cada um deles, ok? Mas eu escolhi esses indicadores e fiz um comparativo entre as três. E acabou que o Status Invest me deu que atualmente a Transmissora Paulista é a empresa mais interessante para se investir dentro desse segmento, dentro do setor de energia elétrica. Bom, agora indo mais para uma parte um pouco mais incerta, digamos assim, porque a gente não utiliza os números próprios da companhia. Aqui a gente usa o que? A variação dos preços em um gráfico, na análise gráfica. Daí o que acontece? Nós conseguimos ver que desde lá de 2014, 2015, ela tem uma tendência de alta, que é o que? Essa linha verde mais comprida ali. Conseguimos ver que historicamente ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, mas a tendência é de alta. Mas aqui a questão é, a gente está tentando descobrir qual que é a linha principal, que é quando ela chega a tocar essa linha, ela tende a reverter e voltar a subir. Será que é essa linha maior, mais longa ali, de mais tempo? Ou ela criou uma nova linha de tendência de alta, mais angulada, mais inclinada, que é essa segunda ali que eu tracei, que inclusive ela está tocando agora. Qual que será que é o ponto? Será que ela vai começar a valorizar mais agora para os próximos anos? Ou ela vai seguir mais ou menos a mesma velocidade que ela já vem seguindo nos últimos anos? Daí, com base nisso, nós conseguimos ter uma noção se ela tá barata graficamente ou não. O que acontece? Com base nessa possível nova linha de tendência de alta, que inclusive ela havia tocado lá na crise de 2018 e na crise de 2020, e tá tocando agora, nesse ponto de vista ela estaria barata. Mas se ela perder essa linha de tendência de alta, é provável que ela vai cair até o patamar ali da outra, que seria por volta de R$20,80, R$20,70 por aí. Então, ok, ela pode estar barata, mas se ela cair mais, ela pode ficar ainda mais. Então, por isso que é um pouco incerto aqui. Mas o que nós podemos dizer como resultado dessa análise gráfica aqui é que, de fato, no longo prazo, ela tem uma tendência de valorização, sim. Mas no curto e médio prazo, ela pode ainda cair, ela tem margem para cair. Aí aqui eu trouxe uma pincelada de uma análise técnica, um indicador que eu gosto muito de utilizar, que é o IFR, Índice de Força Relativa. Caso vocês quiserem pesquisar em inglês, ele se chama RSI, Relative Strength Index, que é basicamente o quê? Ele mostra para nós os momentos em que as ações sobem muito, com muita força, muito rápido, e por isso que esse movimento acaba não sendo saudável, porque um movimento saudável é o quê? Basicamente, a ação sobe, cai um pouco para pegar fôlego, para voltar a subir. Aí cai mais um pouco, pega fôlego, volta a subir. Quando esse movimento acaba acontecendo muito rápido, que ela sobe muito em pouco tempo, ou cai muito em pouco tempo, isso acaba precedendo um movimento contrário de muita força também. Então o que acontece? Historicamente nós conseguimos ver aqui, ó, que em momentos em que o gráfico, a linha azul, excedeu a linha pontilhada vermelha, é um sinal de alerta, que significava que as ações poderiam estar caras naquele momento. Então,
era um momento que eu, pelo menos, preferia ficar só olhando, ficar de fora, porque representava ali que tinha algum alerta, algum perigo iminente. E eu gosto de usar principalmente para isso, para mostrar se o mercado está caro ou se aquela empresa específica está cara, possivelmente está cara. E como nós podemos ver atualmente, esse indicador não está apontando isso. Chegou a apontar durante um breve momento naquele pico ali recente, de alguns poucos meses atrás, mas atualmente não está apontando que ela está cara. Então pode ser que ela esteja barata sim por essa análise técnica. Agora, olhando do ponto de vista de quem foca em dividendos, eu trouxe um preço teto aqui com base numa média de dividendos dos últimos 5 anos. Entendeu? Eu peguei a média dos últimos 5 anos, dividi por essas rentabilidades projetadas aqui de 6, de 8 e de 10%, e com base nisso eu consegui gerar preços tetos, que, caso você não conheça, não saiba o que é preço teto, é basicamente o seguinte: se você quer receber uma remuneração apenas em dividendos daquela companhia de 6%, você deve comprar abaixo desse preço teto de 6%, porque com base no histórico que ela tem dos últimos 5 anos, é provável que ela vai te remunerar pelo menos em 6% ou mais se você comprar abaixo desse preço teto, entendeu? O mesmo racional vale para o preço teto de 8% e de 10%, entendeu? Atualmente as ações estão cotadas no mercado, no momento que eu estou gravando esse vídeo, estão valendo R$ 23,80. E o preço teto de 6% é R$ 35,80, o preço teto de 8% é R$ 26,85 e o preço teto de 10% é R$ 21,48. Eu particularmente, abaixo dos R$ 26,85, já estaria legível para mim começar a investir. Para essas empresas, eu acabo exigindo uma margem de segurança interessante, então eu começo a aportar a partir do momento em que ela está abaixo do preço teto de 8%. Mas as transmissões de energia elétrica, principalmente Transmissão Paulista e Taesa, historicamente são boas pagadoras de dividendos. Então eu espero chegar ali no patamar dos 10%, ou seja, R$ 21,48. Principalmente na Transmissão Paulista, se ela caísse abaixo dos R$ 22,00, aí seria o momento que eu, de fato, começaria a investir nela com mais força, entendeu? Ou seja, no patamar atual, não é um mau investimento, porque ela está abaixo do preço teto de 8%, mas no meu caso, eu acabo preferindo esperar mais um pouquinho, ok? Mas é claro, esse vídeo não é uma recomendação, tá bom? Estou trazendo essas informações aqui e a minha opinião com base nelas, mas eu não tenho poder, não tenho autoridade suficiente para dar recomendações, ok? Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você chegou até aqui, escreva um comentário aqui embaixo escrito Transmissão Paulista. Um comentário escrito apenas Transmissão Paulista, mais nada. Que eu vou saber que tu chegou até aqui no vídeo, ok? Bom, se você quer que eu continue trazendo vídeos como esse, deixa aqui nos comentários alguma outra empresa que você quer que eu traga aqui. Ou se você acha que faltou alguma coisa, alguma análise que eu poderia ter feito aqui e eu não fiz. Alguma coisa que eu fiz a mais que você acha que eu não precisava ter feito, ou algum tipo novo de vídeo que você gostaria que eu fizesse, deixa aqui nos comentários. Se você quiser deixar algum elogio, alguma crítica construtiva, ou qualquer coisa assim, é só deixar aqui nos comentários, ok? Que eu vou ler, vou responder. E, inclusive, lembrando que no primeiro comentário fixado aqui da descrição, eu vou deixar um link para caso você quiser assinar o AGF+, com 30% de desconto e com um teste sem compromisso por 30 dias, ok? No AGF+, você vai ter acesso a várias projeções de dividendos, simulações e várias outras coisas a mais. Testa lá, que eu tenho certeza que você vai gostar e você vai querer continuar com esse plano por mais tempo, ok? Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!